Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Canteiro, Construindo Valor. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. A ideia do podcast, né, Juliana, como a gente comentou, é trazer aí para o nosso público que é desde do garoto ou da garota iniciante que está lá pensando em fazer a graduação ou já na graduação e depois todo o nível de arquitetura, de engenharia, né? Já os graduados, pós-graduados, doutores, para a gente tentar contribuir com essa visão integrada do que são múltiplas disciplinas trabalhando num projeto. Então, conosco, Juliana Castro, sócia e diretora do escritório J8, Arquitetura Viva. E aí eu vou pedir para que ela conte um pouquinho do porquê isso, do porquê essa escolha pela arquitetura, né? Num momento em que a gente vive até uma dúvida de muitos jovens sobre a carreira, né? A gente já teve muito mais desejo por essa carreira, pela arquitetura e pela engenharia no passado. Hoje a gente tem uma diminuição do número de candidatos por vaga. E daí, para tentar ajudar a quem está querendo ingressar na carreira, contar um pouquinho da tua história. Por que tu escolheu a arquitetura e um pouco do início do escritório para a gente começar a nossa conversa. Conosco também aqui o Marlon e o Thiago para a gente tocar em frente essa conversa. Bom dia, Juliana. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho, contar um pouco da nossa história, falar dessa profissão que é muito legal, né? A nossa profissão, ela tem uma vantagem muito grande em relação a várias outras, porque a gente constrói o ambiente onde as pessoas vivem. Então, a engenharia e a arquitetura são as disciplinas responsáveis por construir o hardware da vida humana. A gente constrói o suporte para essa vida, né? E é muito prazeroso a gente poder ver o resultado do nosso trabalho e o impacto positivo que ele pode ter na vida das pessoas. Quando a gente faz um bom trabalho, nós conseguimos visualizar essas pessoas usando os espaços que nós projetamos e vendo como as pessoas são felizes no que a gente faz. Então, é um trabalho gostoso. Acho que arquitetura e engenharia são profissões trabalhosas. Eu não acho que elas são difíceis, a não ser alguns tipos de engenharia. Meu marido era engenheiro eletricista, então trabalhava com automação hospitalar, umas coisas meio difíceis, mas eu acho que no âmbito da construção civil, eu não acho que seja alguma coisa muito difícil, mas são profissões bem trabalhosas, né? Então, não é para quem tem preguiça, são profissões de gente que trabalha, gente que acorda cedo e troca já o pijama, né? Então, isso para a moçada jovem é importante entender que não vai ser de boa. Vai ser duro, né? Mas, ao mesmo tempo, vai ser extremamente prazeroso, porque o que a gente faz é muito legal. O produto do nosso trabalho é só alegria. O produto do nosso trabalho não é lidar com coisas adversas. É lidar com a construção da realidade, do mundo bom para se viver, né? Então, acho que isso é um motivador muito grande e considero, assim, o que nos move todos os dias a ir lá trabalhar e fazer com vontade, com amor o nosso trabalho, né? E como é que tu descobriu que era a tua vocação? Tu já era aquela menina que desenhava à mão e todo mundo elogiava, letra bonita, desenhos maravilhosos? Eu sempre desenhei muito, sempre gostei de artes, assim, especialmente do desenho, tinha letra bonita, sim. Só que quando eu tava na época do vestibular, eu não sabia se eu queria medicina ou arquitetura. E como eu surfava todo dia, eu tinha certeza que eu não ia passar para medicina. Então, eu fiz arquitetura e fiquei. E acho que foi uma ótima escolha. Só que no meio do meu curso de arquitetura, eu senti muito falta da biologia. Senti muita falta, porque eu amava a biologia. Eu amava coisas naturais, assim. E aí eu passei a cursar como optativas disciplinas de botânica da biologia, porque a minha família minha mãe tinha um jardim enorme, eu adorava plantas. E foi aí que veio a arquitetura viva, né? Foi por isso que o escritório se configurou da maneira como ele é hoje, porque quando eu estava na 5ª fase da arquitetura, eu passei a cursar eu cursei toda a botânica da agronomia e várias outras disciplinas da biologia. No total foram 18 disciplinas, né? Fora do curso de arquitetura, que me deram essa base de compreensão da natureza e da vegetação e de outras coisas também, né? Como a geografia, a geologia, várias coisas que eu estudei e que me deram uma visão muito ampla dos sistemas naturais dentro das cidades. E o que fez a gente, e no começo do nosso escritório,
nós começamos com projetos de paisagismo. Só que nós compreendemos que existe uma visão equivocada do paisagismo dentro da cadeia da construção civil como uma coisa complementar. E muitas vezes nós recebíamos situações configuradas para consertar ou maquiar. E aquilo me incomodava muito, porque eu entendo de como uma obra... Deveria ser até o contrário, né, Jean? Isso. Eu tenho a compreensão de como a inserção das coisas que a gente constrói, dos sistemas construídos humanos, podem se inserir mal ou bem no sistema natural, né? Então, quando tu chega com uma situação onde já existe uma inserção e que a gente tem que consertar, é muito complicado, né? Então, nós passamos com o passar dos anos, nos posicionar como J8 Arquitetura Viva, para que se compreenda que o que a gente faz é uma arquitetura focada na vida das pessoas e na conexão da vida humana com as outras formas de vida que estão dentro da cidade, o nosso habitat. O ser humano é o único bicho que transformou a natureza, que precisa de um outro habitat para viver. Mas nós somos animais, nós somos seres naturais, somos seres orgânicos e cada vez mais a gente vem compreendendo que está errado a maneira como a gente vem substituindo a natureza por um mundo artificial e como isso nos prejudica como espécie, né? Então, hoje mesmo eu estava ouvindo eu sou otimista pessimista, né? E eu ouvi uma frase do Niemeyer que eu acho muito maravilhosa, que ele fala que eu acredito que o mundo vai melhorar, mas eu não acredito que o ser humano vai melhorar. Não é isso, mas é que nós precisamos aprender muito ainda, né? Hoje vem uma tendência a verdejar as cidades e valorizar muito a inserção da natureza. A gente vê muitos projetos hoje de arquitetura que incluem a biofilia, se fala muito em biofilia. Essa conversa da biofilia, ela é bem antiga, mas hoje o marketing incorporou ela no mercado da construção civil, no mercado imobiliário. Só que a biofilia é uma coisa muito maior, são estudos de muitos anos, mais de 20, 30 anos que a gente tem esses estudos acerca da biofilia. E vamos falar assim do Ian McCarthy, que escreveu um livro, sei lá, fazem 40 anos sobre isso. E que ninguém sabe. Só que é o que a J8 faz desde sempre. Porque quando eu fiz a minha formação de arquitetura associada à biologia, naquele momento, marcou. Nada que a gente fez não era assim. Toda a nossa produção desde o início foi essa, né? Até uma pergunta que eu queria te fazer. Daí, como é que iniciou a tua atividade profissional, né? Porque uma coisa é tu estava lá estudando, né? Adquirindo conteúdo e conhecimento. E daí começou a vida profissional, né? Vender um projeto para alguém, fazer uma proposta, entregar um trabalho, né? E já iniciou, então, tu já iniciasse como uma arquiteta trabalhando na área de projetos urbanos e paisagísticos? De paisagismo no início. Paisagismo. Aí o paisagismo, a arquitetura paisagística, que a gente fala, mas paisagismo é um termo lindo, só que ele está deturpado no sentido de entender que ele é somente jardinagem, que não é. Ele nos leva à escala urbana. Porque quando você começa a trabalhar com a natureza, você vai ganhando... É bem diferente. Qualquer arquiteto pode fazer urbanismo, não importa a sua prática. Nós nos formamos em arquitetura e urbanismo. Porém, a prática profissional nos dá ganho de escala. A escala é um dos maiores desafios da profissão de arquitetura. A compreensão da escala. E o entendimento das suas ações. A questão do tamanho mesmo, a escala no sentido da dimensão. Da dimensão do projeto, de você entender as suas ações projetuais, o impacto delas na realidade. Tem gente que desenha uma praça seca de 100 por 100, não tem a menor noção do caos que está fazendo, né? Do que quão inumano é uma coisa dessa. Mas lá ali no papel ela é pequena. Então, o ganho de escala, de compreensão da escala, através da arquitetura paisagística, é muito maior do que dos arquitetos que trabalham na escala residencial, né? Ou então interiores, não tem como comparar, porque os espaços que a arquitetura paisagística vai recebendo para exercitar desde o início da sua profissão, eles são grandes. Um jardim
de uma casa já é uma coisa grande, né? Ele é bem maior que a sala, mesmo que ele seja pequeno. E aí a gente vai ganhando escala, e daqui a pouco... quando o meu primeiro trabalho era um terreno de 22 mil metros quadrados. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, que foi uma mãe de uma amiga minha da faculdade que me convidou para projetar o jardim dela. Foi o meu primeiro trabalho, era um terreno de 2 hectares, certo? Então, tu vai entendendo isso. E logo depois, eu comecei a trabalhar, me formei em 2000, em março de 2000, terminei a faculdade em 99. E em 2004, projetei minha primeira praça pública. E quem que me chamou para fazer a praça pública? Foi a W. Queires, né? E eles estavam procurando alguém. Quem que me indicou para a W. Queires, que não sabia quem chamar para projetar a praça, foi um técnico da Floran. Por quê? Não era porque ele era meu amigo, me conhecia. É porque como eu manipulava a vegetação nos terrenos privados com responsabilidade, às vezes eu tinha que pedir autorização de poda, de corte, eles sabiam o que eu estava fazendo, eu já tinha uma conversa boa com o órgão ambiental, eles sabiam que eu entendia, eles me indicaram para minha primeira praça pública. E foi assim que a gente começou a trabalhar com paisagismo urbano, né? E essa primeira praça que nós projetamos, acho que ela tem em torno de 6 mil metros quadrados. Então, foi já em 2004. 2006 ou 2004, agora me esqueci. Logo depois veio a Celso Ramos, acho que foi... Eu sou ruim de data pra caramba, tá? Mas deve ter sido lá 2008. Tem 12 mil metros quadrados, né? Então, essa compreensão das ações, das escalas, fica bem melhor. Por isso que eu acho que hoje nós não temos medo de tamanho. Quando a gente pega um terreno, sei lá, de 500 hectares... que nós temos projeto urbano de 500 hectares, a gente tem a noção completa de que nós não podemos desenhar uma unidade de 500 hectares. Essa unidade de 500 hectares, ela vai demorar muito tempo para se consolidar em qualquer cidade do Brasil. E que a gente precisa fasear ela em blocos menores, que vão formando núcleos de bairro, e assim a gente vai entendendo que é como que você vai ter uma ambiência acolhedora nesse espaço urbano. E tem tudo a ver com um elemento vivo, como uma árvore, né? Que começa como uma semente e vai desabrochando. Da mesma maneira, o projeto em grande escala vai amadurecendo, né? Isso mesmo. E quando tu começa um projeto urbanístico de uma escala dessa, você não começa desenhando estruturas humanas. Você começa compreendendo o território e compreendendo a dinâmica da natureza dentro desse terreno. Primeira coisa que eu penso é drenagem. Como que a água... Que é quem manda, né? Como que a água vai se movimentar nesse terreno? Depois é que eu vou pensar onde é que eu vou botar uma rua. O planeta é terra, mas tem 70% de água, isso, né? Então... Então, isso vem também... Isso é arquitetura viva, né? Isso vem da nossa base de compreensão do suporte natural do território para se construir cidade, né? E eu acho que, assim, com o que a gente está vivendo hoje, né, Juliana? A gente que tem uma idade parecida, eu fui muito impactado por morar no centro, né? Eu nasci no centro de Florianópolis e fui muito impactado por conta da beira-mar, né? De a gente não poder se banhar, aquilo era muito estranho para mim, né? Poder estar perto de uma praia, né? Ver o mar, ver a praia e por que ninguém nada? Por que ninguém mergulha? A gente ia passar temporada de veraneio em Canasvieiras, que era onde a minha avó tinha casa, né? E lá podia banhar e ir para a praia, mas eu morava do lado da praia, né? No centro, e não podia se banhar. Então aquilo me impactou. Depois eu li um livro chamado Ecologia, com 8 anos de idade, que tinha uma indústria, assim, com um saneamento despejado no rio, e aquilo também começou a me interessar a questão de trabalhar com o meio ambiente. Só que por influência do meu pai, fui para engenharia civil e depois ingressei com licenciamento ambiental e com os prédios verdes e tal. Então, nós vivemos um momento anterior, né? Que é isso, a beira-mar suja, né? Quem é que fez isso? As gerações anteriores. A preocupação com o meio ambiente não era mesmo tão relevante como é hoje, né? O lixo, a gente... Até hoje, né? Num grupo ali de condomínio, recebi uma mensagem dizendo, um reclamando do outro que jogou todo o lixo orgânico no container do reciclado. Daí, 2025, tem que acontecer esse tipo de coisa ainda, né? Então, o teu trabalho, eu vejo que né, hoje é quase que uma premiação por ter escolhido um caminho, né, nessa vertente, né, de sustentabilidade, de conexão com a natureza, que hoje está sendo
percebida de uma maneira diferente e a tua atuação se amplia cada vez mais ao invés de se estagnar, né? Sim. Acho que a gente criou um caminho que nos dá muito orgulho e que foi à frente do tempo quando começou, né? O nosso escritório ele tem um formato que não é comum. É um escritório de arquitetura que tem um formato bastante diferente do comum. Tem uma metodologia de trabalho bem diferente do comum. Explora um pouquinho pra gente, Juliana, então. Como é que vocês trabalham aí? Como é que se chega? Como é que é o nascimento de um projeto de pequeno, de médio porte, né? Até o grande porte? Nossa arquitetura ela não é objetual. Não é a arquitetura em si o nosso fim. Nosso fim é o fluxo de vida dentro do projeto. Então, a maneira de pensar a concepção do projeto é, antes de desenhar o espaço, compreender o que vai acontecer nele. Então, o fluxo e a vida, eles são o ponto de partida do nosso projeto. E não como a gente vai resolver a tectônica, a materialidade de um projeto, o desenho do projeto em si. Sempre falo, minha mãe, a gente tirava nota boa na escola, ela dizia que não era mais que obrigação, né? Uhum. E eu digo que o arquiteto fazer um projeto bonito não é mais que obrigação. A gente estuda bastante plasticidade, né? E todas as regras e as orientações que a gente precisa ter para conceber coisas belas. A beleza é importante, né? Ela faz bem, mas ela não pode ser um fim. Ela não pode ser o fim do nosso projeto. A gente precisa que essa beleza ela tenha um impacto positivo, um desempenho na vida das pessoas. E um compromisso com essa transformação do que é natural para o artificial, né? Então, acho que o nosso processo de trabalho, ele vem daí. Ele vem de entender que esse fluxo e essa sinergia com o território, eles acontecem antes da concepção do projeto em si. Acho que isso é um pouco diferente. Às vezes a pessoa eu vou fazer uma obra de arquitetura, a pessoa já começa desenhando as linhas, né? E às vezes a gente vai projetar em conjunto, às vezes me dá um nervoso até assim. Meu Deus. Né? Por que já está desenhando se ainda não entendeu o que nós vamos fazer, né? Isso. Então, esse processo de compreensão prévio, ele é muito importante para nós. Às vezes o cliente chega pra gente, ele não sabe nem o que ele quer. Uhum. Principalmente nos master plan. Ele não sabe nem o que ele quer. Ele não tem noção do que ele quer. Uhum. Aí a gente faz a charrete, a primeira. Que é um processo de cocriação de uma ideação do que vai ser aquilo. O propósito daquilo, né? Por que você vai fazer esse empreendimento? O que ele vai ter? Como ele se relaciona com a sua comunidade? Como que ele vai ter sucesso? E o que é sucesso, né? O que é o sucesso? Sucesso é a aderência. Quando tu faz um projeto muito grande e ele não tem aderência, ele é um fracasso, né? Uhum. E se ele não for um fracasso imediato, ele é um fracasso no futuro. Então, essa compreensão que é o nosso ponto de partida. E a questão do formato do escritório, que tu falou que é um pouco diferente, o que é a junção das capacidades do time ou da metodologia? Acho que é mais a metodologia de trabalho. Metodologia. Metodologia de concepção de trabalho. E a formação do nosso time, a maioria é arquiteto mesmo. Uhum. Só que são arquitetos interessados em paisagismo, em urbanismo, e que trabalham em diferentes escalas, né? Nós temos arquitetos com perfil mais técnico, que gostam de desenvolvimento de projeto. Temos arquitetos com perfil mais criativo, que são artistas também. Temos arquitetos que têm formação formação acadêmica na área de paisagismo, né? Que fizeram doutorado, até que se interessam por isso, assim, né? E falando um pouco de BIM, Juliana, porque assim, as pessoas que acompanham o trabalho da Canteiro, né, sabem que a gente atua muito fortemente com a gestão do modelo da informação da construção, né, que é o BIM. E o trabalho que tu tá falando, ele tem muito de informação, né, antes de chegar ao modelo, mas como é que tu vê essa relação com o trabalho de uma escala tão ampla, com critérios, né, que não estão ali
naquela maquete, naquele modelo, simplesmente, né? Mesmo mas que também necessitam, né? No final, a tradução do espaço físico construído é uma obra, né? Que vai ter ali um corte, um aterro, uma pavimentação, uma drenagem, um encaminhamento elétrico, que também é pura engenharia, né? Integrada a um trabalho de urbanismo. Como é que tu vê essa relação do trabalho de vocês, né? De urbanismo, de uma arquitetura viva, como tu fala, com uma coisa mais matemática, mais digital, mais tecnológica, né? Tem muito ainda para se desenvolver, a gente está num caminho melhor hoje por conta do BIM ou não. Antes, né, a gente vê, por exemplo, Brasília, né, que eu acho que foi o grande projeto, em termos de escala, pelo menos, né, de planejamento de uma cidade inteira, né, e a gente vê aqueles desenhos e eles criando tudo aquilo à mão, né, e é impressionante mesmo, né, com os prós e contras do projeto, né, da questão do carro e etc, mas ela tá lá, né, ela viveu. Então, como que tu vê essa junção entre a tecnologia e a organicidade do trabalho de vocês? Acho que tudo que a gente ganhou de ferramenta de trabalho na arquitetura e no urbanismo na engenharia é extremamente positiva, porque a compatibilização de infraestruturas é uma coisa brutal de ser feita à mão, né? Como era antes, ou até no CAD. E um erro em grande escala é um erro gigante. Um erro de um projeto grande é muito penoso, né? E como nós somos muito alinhados com a sustentabilidade, o desperdício de energia em todos os sentidos é abominável para nós. Então, a gente já teve recentemente um bairro que chegou na hora de plantar as árvores do bairro, não deu para plantar as árvores, porque a infraestrutura da engenharia foi colocada de uma maneira que inviabiliza o plantio de árvores adultas. A gente está falando de um bairro, a gente está falando de não ter árvore na calçada, Então, é extremamente importante. Mas porque não respeitaram, provavelmente, a integração entre as disciplinas, a compatibilização. Não foi feito direito, foi mal feito, entende? Então, as coisas têm que ser bem feitas. Esse trabalho é fundamental. Quanto às fases de projeto, no nosso escritório, nós temos nesse momento, uma discussão bem grande. Qual é o momento que essa modelagem entra no BIM ou não? Porque nas fases iniciais do projeto é muito trabalhoso, porque o projeto fica tendo muita alteração. E o software que a gente usa é o Revit. E o Revit demanda muita entrada de informação para uma coisa que vai ser alterada tantas vezes até ele entrar no seu formato final, né? Mas, por outro lado, a base de trabalho é importante que ela esteja já no Revit, esteja em BIM, esteja com as camadas que a gente precisa de informação. Até o plano altimétrico, né? Que é o terreno ali na situação original, né? Isso. E também os mapas de condicionantes ambientais, todas essas coisas que a gente precisa para começar um projeto. Nós usamos muito o GIS, né? Para fazer esses mapas de base. E depois, quando a gente está desenhando em cima dessa base, a gente gera arquivos em papel e faz a concepção das linhas macro em papel, porque dá mais liberdade. Não é viável tu começar a traçar uma coisa gigantesca numa tela desse tamanho. Não é viável. A gente precisa de espaço, né? Ainda. Não sei como vai ser isso no futuro, mas a gente ainda usa essa concepção feita à mão. E depois ele vai para modelagem em seguida, assim. Já o nosso escritório usa muito pouco. Não usamos mais SketchUp, esses programas de modelagem que não vão para o que não são técnicos, né? Que são só... Nós usamos, assim, exceções. A gente tem que modelar uma coisa rápida, muito pequena, tipo um brinquedo. A gente tem que modelar um playgroundzinho, alguma coisa, e precisa ser muito rápido. Aí faz, mas em geral não. O projeto ele é concebido direto no Revit para ser integrado ao BIM depois, né? Concebido não é verdade. Concebido ele vai no papel
eu faço a concepção do projeto um monte de vezes no AutoCAD, as linhas gerais, por causa da minha habilidade. Eu consigo mexer no Revit, consigo, mas acho duro. Não gosto. Não gosto de fazer as linhas orgânicas. A gente não tá falando de uma coisa que é fácil de gerar o traço. A gente tá falando de um traço difícil de desenhar, né? Que tem uma geometria complexa. Então, quanto mais liberdade você tiver, melhor. Aí depois ele vai para o software final, né? E falando um pouco de concepção, a gente está participando de um projeto junto, né? O Marlon está coordenando e a arquitetura de vocês. Conta um pouco como é que foi essa concepção do projeto Cidade das Águas, como é que foi esses primeiros desenhos e como que está sendo porque é bem faseado também, está evoluindo, é um projeto de destaque aqui em Santa Catarina, né? Sim, o Cidade das Águas é um projeto que, se você olhar para ele, é óbvio que eu não desenhei ele no Revit. Mas ele foi em seguida, ele já foi apresentado, estudo preliminar, já tinha o modelo do Revit. Olha. No estudo preliminar. Foi bem... Na verdade, foi um projeto que a equipe que está hoje no escritório experimentou mais o urbano pela primeira vez, foi o Cidade das Águas. A equipe que está hoje no escritório. Né? A gente já faz projeto em BIM há muitos anos. Mas a nossa equipe na pandemia trocou quase toda, praticamente toda. Então, o Cidade das Águas, ele veio bem na pandemia. Então, foi o momento que a nossa equipe trocou inteira. Foi bem... Quando nós fizemos a charrete do Cidade das Águas, foi exatamente na semana que fechou tudo. Nós viemos embora de Joinville, porque o Felipe Hansen, a gente estava na Tigre, e falou, eu preciso fechar a empresa, vocês vão embora. A gente foi embora. E continuou, e depois as charretes do Cidade das Águas continuaram online. Foram feitas online. E ali foi uma fase bem difícil para nós, porque a nossa equipe trocou inteira. E a equipe que está hoje veio dali, né? E foi o primeiro projeto, então, que se experimentou o BIM urbano com essa equipe que está lá agora. Foi bom. Deu tudo certo, tá indo bem. Essa questão da pandemia trouxe uma dinâmica que trouxe algumas experiências que a gente não tinha vivido, né? A nossa geração, né, não viveu algo parecido com isso, né? E por um determinado período de tempo, a gente achou que ia ser o novo normal, né? A questão da virtualidade, dos encontros virtuais, as conferências. E depois que passou a pandemia, né? Voltou tudo meio normal. que saturou um pouco, né? Mas foi rápida a saturação, né? Foi. A gente achou que ia ficar uma década assim, que ia deslanchar. Algumas coisas se mantiveram. Eu ia para São Paulo fazer reuniões com clientes, em que eu, às vezes, tinha uma reunião de 1 ou 2 horas, mas que era presencial. Então, eu levava um dia inteiro para ir até lá, aeroporto, táxi, reunião e voltava. E com a pandemia, as ferramentas de comunicação melhoraram muito, né? A internet, as ferramentas ali de conversas, conferências melhoraram bastante. E pessoas que eram mais velhas do que eu, né, os diretores de empresa e tal, se acostumaram com aquilo também. Então, algumas reuniões foram bem resolvidas dessa maneira. Mas algumas coisas, como uma charrete, essa troca presencial, a gente poder rabiscar junto na mão, né, e conversar e colocar e ver as coisas todas na mesa, eu acho que não se substitui, né? Nós ganhamos flexibilidade com a pandemia. A oportunidade de decidir ou não o encontro, né? Eu gosto das coisas presenciais, mas também tem coisas, como você falou, não é necessário ir até um lugar para certos assuntos. Então, tu consegue muito bem resolver. Tem reunião que poderia ser um e-mail, né? Então, assim, a gente uma ligação telefônica. Aprendeu a otimizar um pouco o nosso tempo. Eu acho que foi muito positivo. Sim. Mas... também a pandemia pra gente foi muito boa no escritório, porque foi o momento que nosso escritório fez a transição para o BIM. Porque com a troca da equipe tirou as resistências que a gente tinha antes e conseguiu trocar totalmente, virou totalmente. Foi ali que substituiu totalmente. Então a gente, era difícil, não, acabou. Agora só entra quem tem domínio da ferramenta. Pronto, acabou.
E a gente percebe, assim, até pelo Cidade das Águas, que a gente estava comentando antes, como é importante ter em BIM, né? A gente estava, acho que o Marlon estava fazendo uma análise essa semana, e essa questão das árvores que você comentou que deu problema em outro empreendimento, nesse a gente consegue ver exatamente se as árvores vão conseguir ser plantadas, se a infraestrutura está passando por fora, para a gente ver como é importante essa compatibilização de infraestruturas. Como você falou, qualquer erro ali de caimento da rua ou alguma tubulação pode gerar um problema gigantesco no ali também eu acho que o BIM está nos trazendo a oportunidade de visualizar com antecedência a interface dos edifícios com o passeio público, como tem a topografia ali sinuosa, está sendo bem valioso essa interface. Essa interface não será uma surpresa na obra. O prédio não encaixou direito no passeio, o que a gente faz agora? Rampinha aqui, rampinha ali. Né? É difícil resolver, não é fácil. A gente precisa que isso esteja bem resolvido, porque o que queremos no Cidade das Águas? Um ambiente urbano incrível. Então, para ter um ambiente urbano incrível, não é a edificação por dentro que importa. Se ela não tiver uma boa interface com a rua, é aquilo que eu havia dito antes. Eu não faço milagre com paisagismo. Se o edifício estiver mal encaixado no passeio público, bota umas plantinhas, como as pessoas não vai ficar ruim. Aquela loja não vai vender. Aquela loja não vai ser boa de acessar, né? Aquelas pessoas não vão ficar naquela esquina porque tem uma porta fechada, porque tem um degrau muito alto, porque está fora de norma. Então, esse é um projeto que a gente está aproveitando bastante essa questão, né? E uma coisa também, no Cidade das Águas tem uma curiosidade, que nós tivemos uma reunião que teve essa questão da infraestrutura, mas a gente... Então, quem sabe aqui não põe árvore alta, porque tem que passar infra, faz tempo essa reunião. Eu olhei, explica para o cliente que não vai ter árvore grande aqui nesse lugar aqui, que era na esquina da praça. Explica já, agora. Engenheiros, o problema é de vocês, como é que vocês vão arrumar? A árvore não é o que é bom de que se compreenda, que até nessas compatibilizações de projeto, nesse sistema BIM, que se compreenda que o paisagismo não é uma disciplina complementar, não faz parte de projetos complementares. O paisagismo é a arquitetura do espaço livre, é a origem do projeto. Então, a posição de uma árvore, ela não é aleatória num projeto. Ela está determinando a ambiência daquele lugar. Então, não é porque eu tenho que botar uma caixa de sei lá o quê que a gente vai tirar a árvore. Hoje em dia, a gente não tira mais. É um resquício dessa visão que eu comentei antiga, né? Porque a gente, antigamente, se voltava as costas para o meio ambiente. O meio ambiente era um empecilho, né? Para a nossa vida, vamos dizer assim. O lixo a gente jogava no mar, né? Era essa visão, né? E hoje... eu acho por sorte, né, porque a gente só tem benefícios de estar integrado ao meio ambiente, né? Mas tu fez uma provocação, né? Engenheiros, resolvam isso. O BIM, ele tem uma possibilidade de a gente trazer as quantidades de uma maneira muito rápida, né? As quantidades nos permitem orçar obras, né, de uma maneira muito ágil e ter o orçamento ali atualizado porque eu estou com os elementos vinculados. A pergunta que eu quero te fazer é, quando a gente tem um projeto, ele tem um orçamento para ser alcançado, como é que isso ocorre em projetos de grandes dimensões? Como é que tu consegue, na criação, entender qual é o impacto financeiro de construção, vamos dizer assim, que o projeto vai alcançar? Ou vai testando, vai fazendo por partes? Como é que isso... Não, a gente já sabe as métricas. Quanto maior, mais o orçamento tem que estar certo, né? Então, a gente já tem noção. As pessoas, às vezes, eu quero que tenha uma praça com isso. Às vezes eu falo, tá preparado? Né? Porque a gente já tem noção. Mas por conta da referência de quantidades de outras obras, né? A espessura de solo, uma pedra, uma árvore adulta, etc. Isso não... No projeto paisagístico, os itens que têm mais impacto, eles são... O solo não, mas a maneira como é feito o pavimento, a movimentação de terra, a inserção de elementos com água e as árvores de grande porte. Mas eu não considero árvore de grande porte um custo, eu considero uma sorte, porque você está comprando o tempo, então tem que ver o quanto que isso é caro ou não, né? Está comprando o tempo de maturação de um lugar. Sempre que a gente
cogita corte de custo num projeto urbano, eu sempre oriento da seguinte maneira: onde faz diferença na pele da pessoa, no conforto ambiental, não se corta. Se você quer cortar no piso, cortamos no piso. Desde que ele mantenha as características que vão deixar o projeto ainda certo na norma de acessibilidade, que vão manter a segurança do lugar, a gente pode cortar no piso. Eu não quero gastar na pedra tal. Não precisa. Nós podemos fazer um concretinho alisado, podemos usar um saibro, eu adoro saibro, acho um pavimento maravilhoso. Mas no banco, onde tu encosta o braço, daí não dá, né? Onde tu toca a tua pele, ou na copa da árvore, que vai fazer sombra e vai permitir que você fique ali, né? Nos itens que determinam a permanência ou não das pessoas no lugar, a gente não gosta de cortar custo. Mas é bem tranquilo. O nosso escritório tem muito tempo de experiência e já fez muito projeto. Então, nós temos métricas de custo que nos permitem entender o que está acontecendo ali, né? O que está caro. Mas vocês chegam a receber alguma limitação orçamentária? Por exemplo, vamos fazer um projeto de 4 hectares. Eu tenho uma verba para a gente executar de 100 milhões de reais, vamos dizer. Existe isso, essa diretriz do ponto de vista orçamentário para que vocês... porque é aquilo, né? É brincar um pouco de ser Deus, vamos dizer assim, né? De criar a natureza ou recriar a natureza, mas na prática vai impactar numa limitação financeira, né? Num orçamento. O custo de implantação urbano, ele não varia tanto, né? Não é tão variável. É mais no acabamento. Um arruamento, um leito. O maior impacto, eu acho, que nós aqui no sul do Brasil temos bastante movimento de terra. Assim. E isso, a maneira como o urbanismo é implantado, se ele criar muito corte no terreno, vai vindo um muro, um monte de coisas complicadas. Nós trabalhamos mais projetos urbanísticos, por incrível que pareça, no centro-oeste e no norte. Então, é plano, sabe? Assim, não tem muita variação, não tem tanta sutileza de... A terraplenagem já está feita. A terraplenagem está feita, veio da natureza, né? Veio tudo reto. Mas eu adoro topografia. Eu trabalho muito bem com topografia, eu amo. Adoro quando vem um terreno difícil, adoro. Prefiro pré-existências porque elas insinuam o desenho. Então, a nossa filosofia é sempre a menor movimentação de terra possível, a menor alteração possível no terreno, né? Nós estamos fazendo um projeto em Rancho Queimado ali que tem várias pré-existências, assim, um terreno bem grande também, tem 300 hectares. É muito legal, que daí tu vai desenhando com a natureza, tu vai desenhando com aquelas linhas da natureza. Eu acho que essa atitude de acomodar o desenho na pré-existência minimiza um monte os custos. Uma coisa que o nosso projeto tende a gastar um pouquinho mais é porque nós gostamos de quadras curtas. Então, nossa tendência é de ter uma quantidade maior de ruas do que um projeto que tem quadras muito longas. Só que o projeto tem quadras muito longas, ele é pouco caminhável. Ao mesmo tempo, nós gostamos de ruas estreitas, o que diminui o custo de implantação, porque menos material construído. Só que esbarramos muitas vezes na legislação, porque a legislação brasileira é rodoviarista e os mínimos das caixas dos leitos viários são grandes, né? No mínimo 6 metros. É muito grande, é muita rua, 6 metros. Um carro anda 80 por hora, né? Entendeu? Então, vai indo. Mas não que o custo tenha nos limitado alguma vez. A gente compreende mais ou menos o objetivo do cliente e vai acomodando, assim. Nós temos praças que foram super baratas e outras super caras. Depende. Quanto mais água, mais caro. Ju, eu queria entender um pouquinho da opinião de vocês em relação ao adensamento urbano, né? A gente sabe que muitas vezes trabalhar um bairro residencial unifamiliar, a gente tem um custo de infraestrutura muito maior e às vezes a qualidade urbana não é tão boa quanto algo um pouco mais adensado. Mas qual que é o limite disso, né? A verticalização extrema também deixa o ambiente inóspito, né? Com pouca... Não é humano, né? Então, como é que vocês costumam enxergar isso e abordar isso nos projetos urbanos? É que densidade e verticalização não necessariamente são sinônimos. Exatamente. Barcelona é uma das cidades mais densas do mundo e não é alta. É maravilhoso. Né? A densidade urbana,
é sustentável. Porque quanto mais você concentra, você minimiza o custo da cidade, o custo de infraestrutura, mais pessoas aproveitam aquilo que está colocado. É uma otimização de recursos. Tudo tem limite. O que me preocupa com o adensamento é a falta de infraestrutura de saneamento. Eu acho que não basta adensar as estruturas, sistema viário, fazer mais edifício, gerar uma quantidade de espaços para serem ocupados se não tem saneamento, gente. Então, isso é uma coisa que me deixa doente, assim. A falta de associação do impacto ambiental da densidade irresponsável. Ao mesmo tempo, o espalhamento da cidade também é péssimo para o meio ambiente, porque você vai antropizando tudo. Uhum. A cidade ideal é densa e cheia de natureza. Exatamente. Intocada em volta, né? Intocada em volta. Então, falando de Florianópolis, que é a nossa cidade, a minha Florianópolis ideal tem um centro muito denso, centralidades muito densas e as áreas ambientalmente sensíveis intocadas. Intocadas, zero uso, né? Uhum. Então, é uma utopia, porque a gente sabe que a nossa cidade está se espalhando, a gente está vendo pipocar edificação em todos os lugares, inclusive nas áreas ambientalmente sensíveis, né? Não sei como vai ser. E isso é um tema polêmico, né? Sem entrar em grandes polêmicas, mas é uma atividade que ocorre em qualquer cidade, né? Em A todos questão os lugares. do plano diretor, que tem decisões políticas, em que não necessariamente respeitam a técnica, né? A gente tem aqui um instituto de planejamento que por muitos anos apresentou projetos muito bem elaborados, né, com o apoio de grandes arquitetos da universidade, etc., mas que nem sempre conversam com a prática política. Isso pode impactar, falando daí, comparando com outras cidades, como tu citou, Barcelona, mas daí a gente vê outras realidades mais ou menos, vamos dizer assim, bem desenhadas, né? O próprio caso de Dubai, que era um deserto e se desenvolveu, né, totalmente artificialmente falando, né? Como é que tu vê essa questão da diferença entre, né, o poder público tomar decisões, mas está em desacordo com a técnica e às vezes até com a própria cultura, né, de direcionar, do plano diretor, né, de como direcionar o desenvolvimento da nossa cidade, né? A gente ainda fala que com o BIM hoje, com as ferramentas que a gente tem de projeção, de volumetria, a gente consegue facilmente chegar em cenários de como é que a cidade poderia ficar daqui a 200 anos, Sim. sem discutir muito, né? E a gente parece que aqui está toda hora discutindo, não está mais planejando como deveria. Sim, é que o que acontece assim no Brasil, a gente vive o início muito incipiente do planejamento urbano nas cidades brasileiras. Eu acho que falta técnica e processo. Não é o conhecimento teórico que falta. É o conhecimento de como conduzir um processo, né? Uhum. E isso impacta em todas as instâncias, assim. Desde a instância lá quando as pessoas estão desenhando e planejando e legislando, e a aplicação do plano, a fiscalização do plano, como que ele vai ser conduzido. Então, é tudo muito novo. A gente está saindo do pré-urbanismo, né? Não dá para comparar com as cidades europeias, que esse processo está implantado, né? Existe método, existe processo, existe regra, e elas são cumpridas. Sim. Então... E o quanto que isso impacta no próprio desenvolvimento seja da cidade, do estado ou do país, né? Uhum. Essa decisão de, por exemplo, Florianópolis, né? A gente está vendo aí um novo aquecimento, vamos dizer, da atividade construtiva, né? Sim. Por outro lado, a mobilidade está totalmente paralisada. A gente não tem mais espaço. Estamos aí cortando pedra para fazer alargamento de via, né? E o saneamento da mesma forma, né? Então, o impacto que isso vai dar, a gente vai ter mais edificações para a vida se movimentar, para morar, para trabalhar, para se divertir, mas a transição entre esses espaços vai ficar cada vez mais caótica. Eu acho que a gente, nesse aspecto da infraestrutura viária, tá atrasado em relação ao que a gente permitiu, né? O plano diretor atual, ele promove a consolidação de centralidades locais. Uhum. Idealmente, funciona.
você ter mais fachada ativa, você tentar fazer com que as pessoas usem o misto, mais incentivo, né? Não esse zoneamento de funções da cidade, promover uma cidade com uso misto, com os térreos ativos, uma cidade mais caminhável, para minimizar esses deslocamentos. Na prática, a gente sabe que é mais difícil que isso aconteça. Existe uma intenção, teoricamente está certo, né? Agora, como isso vai se materializar e como vai ser feito o processo de condução dessa materialização, Sim. né? E Aí principalmente eu não sei. numa cidade que não permite o transporte de massas, porque todas as grandes cidades, né, que começaram a ficar densas e super populosas, elas tiveram que partir para soluções de transporte, de mobilidade em grupo, né? Porque uma coisa é tu tá dentro de um carro, nesse espaço, 2 pessoas ou uma pessoa dentro. Outra coisa é estar dentro de um ônibus ou de um vagão de trem, né? A China, me parece que por conta de ter tudo meio junto, ali a decisão política junto com o desenvolvimento está tudo meio centralizado, né? Eles conseguiram fazer o desenvolvimento de grandes megalópolis, né? Com infraestrutura pública, com até uma certa preocupação ambiental, né? O arquiteto que acabou de falecer, o chinês, né? Que era o... Conheci ele, agora que todo mundo sabe que ele existe. Eu conheci ele em 2001. E que fala sobre as cidades esponjas, né? Então, a preocupação sobre as áreas de retenção de águas, né? Ele era fantástico. Essa pessoa, esse arquiteto, o nome dele em chinês, eu não sei falar. Qin Zhuoyuan, uma coisa assim. A gente bota depois aí eu não sei falar o nome dele, não Eu vou também me não sei, arriscar. Juliana. Mas ele é maravilhoso. A primeira vez que eu assisti a palestra dele, eu fiquei completamente chocada, assim, com a palestra dele. Depois eu vi a palestra dele a primeira vez em 2001, num congresso da IFLA, da Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas. Depois nós conhecemos ele pessoalmente, conversamos com ele em 2011. E ele é maravilhoso porque a palestra dele, ele começa dizendo: a China não quer mais o pé pequeno, a China quer o pé grande. Que aí ele mostra aqueles pés das mulheres chinesas amarradas e oprimidas. E aí ele explicou que a China investiu em educação. E realmente, naqueles congressos que eu fui, que ele estava, os trabalhos chineses eram incríveis. Porque eles investiram não só, como a gente acha, nessa industrialização, essa coisa que a gente preconceituosa que a gente entende da China, mas eles investiram também bastante em educação. Sim. E ele teve uma formação de arquitetura paisagística nos Estados Unidos. E ele fundou a Escola de Arquitetura Paisagística na China. E ele começou esse processo maravilhoso aí, muito, muito lindo o trabalho dele. Eu acho que ele trouxe, o trabalho dele é o fruto da compreensão que sem uma conciliação das infraestruturas construídas com a base ambiental não é possível fazer cidade. Então ele tem isso bem implementado. O que falta pra gente aqui é essa compreensão, que primeiro se deveria partir da dinâmica do território natural para depois se planejar o que vai construir. E a mobilidade... Florianópolis é uma cidade polinucleada, complicada. Por quê? Por causa da sua topografia. A gente tem limitações naturais. A gente nunca vai ter uma cidade completamente conectada. Fora a questão de ser uma ilha, né? Fora a questão de ser uma ilha. Então, a gente vai precisar criar essas centralidades separadas e autônomas. Sim, e a conexão entre elas. Se vocês pensarem, o nosso sistema de ônibus, teoricamente, está correto. Porque a gente tem os terminais de integração que integram essas centralidades. A gente tem ônibus locais, os ônibus que vão direto de um para o outro. Só que o trajeto dele está impactado, porque ele entra numa fila, ele não tem um eixo próprio que ele caminhe livremente. Fila por tudo. Mas a verdade é que a gente tem um sistema que, teoricamente, está certo. Sim. Né? Não está errado a maneira que foi concebido há muitos anos atrás, né? Os terminais de integração, sei lá quantos anos atrás que já foi concebido. Tá, na teoria, quem bolou o sistema pensou bem, porque é uma cidade polinucleada, então vou criar os terminais por núcleo e conectar entre si. E eu acho que o brasileiro tem muito... Não o brasileiro que não tem alternativa. As pessoas que têm que andar de ônibus, elas andam e deu. Né? A gente tá falando que quem consegue ter carro. Quem consegue ter carro, que não é todo brasileiro, a maior parte da população brasileira não tem dinheiro para ter carro. Né? Anda de ônibus, anda do que tiver. E quem tem acesso a carro, prefere o carro por comodismo.
E, infelizmente, para o brasileiro, o carro é um símbolo de status. E isso é cultural nosso. E isso faz com que as nossas cidades sejam mais cheias. Eu vou dar um exemplo que talvez seja assim, ó. Vai ter gente que vai me apedrejar pelo que eu tô falando. A minha filha, quando tinha 16 anos, passou... Eu moro na Lagoa. Ela estudava perto de casa. E ela quis fazer o ensino médio no centro. Uhum. Aí eu falei, minha filha, tu vai ter que ir de ônibus pro ensino médio, beleza? Beleza. E ela treina em Jurerê, porque ela é atleta e só tem lá. Aí pegava um Uber, ela não gostava de pegar um Uber. Ela preferia ir de ônibus. Ela disse que o ônibus é ótimo. Foi uma menina que andou de ônibus aí vários anos, tranquila. O ônibus é ótimo, ela tinha o aplicativo do ônibus, ela disse que o ônibus de Floripa é ótimo. Uhum. Quando eu tava fazendo doutorado na UFSC, no começo eu ia com o meu carro e jogava o meu carro lá sei lá onde, porque não tinha estacionamento. Eu chegava na aula 1h30 sexta-feira. Eu comecei a ir de ônibus, qual é o problema? E era tranquilo, entendeu? Então, talvez eu esteja vivendo trajetos muito curtos ou bem servidos. Uhum. Mas as nossas experiências com ônibus não são ruins. Pessoas que têm que, eu acho, que fazer conexões mais complicadas. Da Lagoa para UFSC. Beleza, é fácil. Meio que tem um ônibus direto, gente. Rapidinho, tu cruza o morro. E a fila que o ônibus fica é igualzinha do carro. Sai da UFSC às 6h30 para te ver numa sexta-feira. Não interessa se tu tá de ônibus ou de carro, você vai demorar. Eu usei bastante na juventude para ir do centro para Trindade, para vir para a universidade. Usei bastante o ônibus e a bicicleta, né? Por conta da ciclovia, mas por conta de uma ligação direta, tá? Hoje eu moro no Campeche para vir para o centro de ônibus, daí eu já perco muito tempo. Eu de carro eu consigo chegar em 30 minutos, de ônibus eu levaria umas 2 horas. Meu Deus, porque eu preciso fazer mas é perto, é uma a questão integração. De organizar. Então eu venho hoje de bicicleta elétrica, né, Marlon, para dar um apoio e venho em 15 minutos, tá? Porque tem ciclofaixas. Então, eu acho que a gente está evoluindo, precisa evoluir um pouco mais para que todos sejam atendidos, né? Porque a gente até teve uma pessoa que trabalhou conosco que morava no sul da ilha, na Armação ou no Morro das Pedras. Daí é complicado. E ela saiu do escritório porque não tinha como, para vir trabalhar no centro, né, vindo do sul da ilha. Então, ainda tem alguns pontos que estão maravilhosamente servidos, mas outros pontos distantes que daí, por conta de também não ter tanta gente, talvez não tenham tantas linhas porque e acaba não conectando. Exato. Esse que é o problema. Daí esse ônibus custa muito caro. Exato. Né? Tu vem lá do Pântano do Sul para chegar no centro, vem pouca gente, então tem pouca linha, tem pouco horário, vai ficando ruim, né? É isso, é o dilema de Floripa. A gente espalhou demais, tinha lugares que não deveria ter ninguém morando, né? Deveria não ter ninguém morando em certos lugares. E entrando nessa linha da infraestrutura, principalmente Florianópolis, aqui, como que a gente vem evoluindo ao longo dos anos, né? Um tempo atrás a gente teve a inauguração do novo aeroporto, até que foi um projeto que a gente participou junto com vocês, do Boulevard 1432. E também agora tem a expectativa da Marina Beira-Mar, né? Isso. Queria entender de você, assim, como que você que também é daqui da ilha e viu essa transformação desde a parte do ônibus e a gente dá esse próximo passo, talvez, para o transporte marítimo, que a gente tem um pouco ali na região da Costa da Lagoa, mas não é tão servido aqui, a gente não consegue conectar a ilha com o continente. Então, como que você vê essa evolução de Florianópolis e esse próximo passo que seria a Marina Beira-Mar? Acho que nós tivemos, assim, momentos muito bons, né? Para melhorar a nossa imagem fora, a qualidade de vida do morador. O aeroporto foi maravilhoso. Maravilhoso. Nós tivemos, assim, são meus clientes, posso falar assim, bem tranquilo, porque lidei com essas pessoas. A Zurich Airport é a melhor operadora de aeroportos da Europa. E nós tivemos a sorte do nosso aeroporto ser concessionado por eles. Porque é uma operadora humana. Eles estão preocupados com as pessoas. Né? Nem toda operadora de aeroportos é preocupada com as pessoas. Inclusive, não vou falar, mas algumas até europeias que pegaram outros aeroportos não têm a mesma sensibilidade na experiência da pessoa no aeroporto. E o Boulevard 1432, ele foi feito, o aeroporto já estava praticamente pronto, quando eles quiseram fazer aquele edifício anexo, que é um hub para a cidade. Eles gostariam de oferecer para a cidade algo a mais do que só o terminal, que é para o passageiro, que é para
tem aquela sua função primordial, né? Então, acho que o Boulevard 1432, ele vai muito de encontro ao que a gente fala lá no escritório bastante, que é o conceito de transbordamento de um empreendimento. Que a gente sempre fala para o cliente. Para o teu empreendimento ser bom, ele precisa transbordar. A qualidade que tu faz naquilo que tu tá construindo, que é tua atividade fim, ela tem que extrapolar publicamente para que tu tenha essa aderência, para que seja incrível. Então, o Boulevard foi um transbordamento da atividade fim do aeroporto, né? E criar esse hub para a comunidade, vem shows, né? Me lembro logo no começo, veio a Martinália, 4.000 pessoas lá, foi tão lindo. E houve um esfriamento inicial, porque o aeroporto inaugurou em outubro de 2019, e aí veio a pandemia. Então, houve um prejuízo, assim, né? Mas existia uma série de coisas planejadas na sequência, de ampliar essa estrutura comunitária, que foram freadas e que devem ser retomadas. Mas, assim, é muito legal, foi sorte a nossa. Então, eu considero... E para nós foi um presente participar desse projeto, que é a porta de entrada da nossa cidade por via aérea. Aí, agora, a Marina é uma outra porta de entrada importante que a nossa cidade vai receber. Que também já está concessionada, né? Está concessionada. E eu gosto bastante da ideia da Marina, onde ela é, né? Existe sempre aquela polêmica, por que na Beira-Mar Norte? Mas a gente trabalha com uma metodologia que eu aprendi quando eu estava na UFSC ainda, que eu uso até hoje no escritório, que é a sintaxe espacial. E a gente lê a integração do sistema urbano e ver onde são as áreas mais integradas. Então, ali, onde ela está posicionada, é uma área muito integrada, muito conectada. O que isso significa? Que ela está mais acessível e equidistante de outras áreas, certo? Não é por acaso, né, Juliana? Não é por acaso. Então, assim, não é para privilegiar alguém. É porque realmente ele é um ponto que é fácil de pessoas de vários lugares da cidade chegarem. Sim. Certo? E por isso que se desenvolveu, a ponte foi feita ali porque era o ponto mais perto, tudo então, tá relacionado. Isso. E eu acredito bastante, eu sou otimista nesse sentido, assim, de que cada grão de areia vai formando a praia, né? E quando tu pinga uma gota boa, ela se espalha. Eu acredito fortemente que esse empreendimento, se ele vier a acontecer, além da atividade fim dele, que é a Marina, né? Ele vai transbordar para outras coisas. O nosso projeto, ele consiste... a parte que a J8 projetou, né, junto com a ARC7. A ARC7 ficou responsável bastante por edificações que vão ter na Marina, e a J8 projetou o parque público. Então, como a gente está trabalhando no projeto de um grande parque público, eu tenho certeza que ela vai ter um impacto positivo na população, para a população de Florianópolis. E digo mais, as pessoas... mas o parque já é no lugar que tem o maior padrão de vida da cidade. Mas pela nossa experiência em praça pública aqui no centro, a gente sabe muito bem que quem mais usa os espaços públicos do centro não são as pessoas que têm áreas condominiais privilegiadas ou uma unidade habitacional privilegiada. São justamente as pessoas que moram mal, né? As pessoas que não têm uma unidade boa, que precisam de espaço, que precisam de dignidade também, e é o espaço público que oferece. Mas em termos né? de quantidade também é o centro ali, a região central, a conexão que ela faz com todos os outros bairros, a proporção populacional é muito maior do que qualquer outro lugar. A gente talvez vai ter algo concorrendo lá com os ingleses, que seria a segunda, né? Mas nada se compara à junção do centro com Agronômica, Trindade, etc. O maciço, né? Então, a gente está projetando esse parque público muito feliz e pensando que ele vai ser bastante aproveitado por todo mundo que mora no centro, né? Todos os estratos de pessoas que moram no centro vão curtir esse parque. E acho que essa possibilidade de vir o transporte náutico através da Marina é muito grande. Existe um terminal projetado, né? Um terminal de transporte público de passageiros projetado na Marina. E a conexão da beira-mar com o continente, da ilha com o continente, através da Bahia, das duas Bahias, ela já existiu fortemente. A minha avó morava no Ribeirão da Ilha, na freguesia, e ela ia para a Enseada do Brito de canoa, né? Eles iam ali, a Bahia os dois lados da Bahia eram mais perto do que você se transportar
por terra, né? Então, acredito que a gente retoma essa conexão de modo tranquilo. E tu falasse uma coisa legal, que é o sistema de barquinhos lá da Costa da Lagoa. A gente já tem um exemplo funcionando, né? E funciona super bem. É muito legal. Pô, eu tô bem otimista quanto à Marina. Eu acho que vai ser um ganho para nossa cidade bem grande, assim. Porque tá sendo projetado para ser incrível mesmo, né? Para ser um espaço público especial. Eu acho também que se resolva logo esses embrólios, porque não faz sentido nenhum, né? Isso. Não, e tá gente ter um método, seguir o método e não poder executar. Quando as pessoas se preocupam com o impacto ambiental da Marina e tal, ninguém tá de brincadeira, gente. É uma coisa que tá sendo tão cuidada. São profissionais sérios que estão trabalhando, né? Ninguém faz uma coisa desse tamanho para fazer errado, entendeu? Não é um empreendedor ou outro. É uma cadeia gigante de pessoas trabalhando, né? São muitos profissionais, são várias empresas e a maioria delas é da nossa cidade, que é o bem da nossa cidade. Lembro quando eu estava trabalhando na obra do aeroporto, que tinha gente também dizendo que o aeroporto ia ser ruim para a cidade, né? Fala sério, né? Chu, aproveitando esse tópico, como é que vocês medem na J8 erros e acertos, assim, né? Porque eu vi um tempo atrás um post seu bem interessante que tu estava falando de APO, eu acho, avaliação pós-ocupação, né? Como é que é essa metodologia na J8 para entender os acertos e os erros e nos próximos projetos melhorar cada vez mais, assim, né? Acho que é importante. A gente tem acompanhamento pós-projeto, né? Eu, pessoalmente, faço, né? Tem uma maneira... tanto pré-projeto quanto pós-projeto. Eu sou uma maluca que segue as pessoas na rua. Às vezes a pessoa ficou me olhando assim, né? Sim, tô seguindo. Tô seguindo porque preciso entender como a pessoa tá usando. Às vezes eu pego alguém assim e vou seguindo. A pessoa não vê que eu tô seguindo, daqui a pouco a pessoa nota que eu tô seguindo, daí eu saio. Mas eu vou seguindo e eu sigo tanto antes quanto depois. A avaliação pós-ocupação, ela é feita... A gente acabou de terminar uma praça que a gente viu vários errinhos, assim. Aí eu vou lá de manhã, vou lá de tarde, vou lá de noite. Vou lá sábado, vou terça, entendeu? Vai indo e vai anotando e vai tentando... tal coisa não deu certo. Daí a gente divide no escritório que não deu certo. Tal coisa não deu certo. Legal. A gente precisa melhorar. E aí, o que acontece? Também no processo de projeto do escritório, muitas soluções têm que ser dadas. Coisas novas, a gente inventa coisa nova. Não repetimos sempre o que a gente faz. Então, vem sempre muita ideia nova. Como é que a gente vai fazer tal coisa? Se a gente já tiver feito essa coisa, nós vamos usar a solução existente. Nós não vamos fazer de novo essa solução. Por quê? Porque essa solução está validada. Se essa solução tinha um defeito, a gente vai aprimorar. Porque só assim tu vai para frente. Se cada vez que for... Vou falar uma coisa bem simples. Se cada vez que tu for projetar um guarda-corpo, tu for projetar um novo modelo de guarda-corpo, vai perder muito tempo e talvez não chegue no guarda-corpo ideal. A própria floreira, né? A drenagem. Essa solução... a floreira aplicada em fachada. Nós temos uma solução para floreira aplicada em fachada. Essa solução veio de primeira? Não veio. Mas a gente hoje conhece essa solução. Então, é sempre pegar o que faz um projeto único é a sua concepção global. E não você repetir detalhes que funcionam. Isso é inteligência, você ir aprimorando, né? E essa avaliação pós-ocupação, ela é desde, por exemplo, a gente colocou um balanço acessível de uma marca tal, que hoje a gente tem que colocar, é bom, né? Colocar os brinquedos para todas as crianças. Aí, aquele balanço acessível, ele lá naquela praça, a parte que tem a rampinha para a criança entrar com a cadeira, botaram um cadeado. E as outras crianças que não usam cadeira, elas estão entrando no balanço e usando ele como uma jangada. Só que como ele é baixinho perto do chão, o pé da criança tranca. Então, aquele equipamento não é legal. A princípio, a gente achou que ele funcionava, ele parecia bom. Só que no uso, nós observamos que tem problemas, entendeu? Mas como que a gente vai saber que uma coisa tem problema? O outro exemplo, o Ninho Ovo, que é um balanço que foi projetado para a Bienal Brasileira de Design, ele está ali na Praça Celso Ramos. O Ninho Ovo, eu projetei ele com um contrapeso bem grande. Ele é bem bom, aquele contrapeso. A pessoa balança, ele vai e volta devagar, ele é maravilhoso. Só que o que acontece? Ele é muito pesado. Aí, quando alguém colide com o balanço, ele machuca. Aí, depois, nós projetamos o balanço tempo, que eu tirei, a gente já fez ajustes, entendeu? Então, não tem como tu acertar sem tentar.
nós estamos há 25 anos fazendo, entendeu? Então, a gente está anotando tudo, assim. E no escritório tem arquitetos mais jovens, mais experientes, né? Outros não tanto. E aí, a gente vai tentando conduzir a equipe para que ela compreenda que existe um conhecimento que foi sendo adquirido. Ah, mas a gente não pode fazer diferente. Até pode, se a gente tiver certeza que vai ser melhor do que o que a gente sabe fazer, né? A gente pode fazer diferente. Exato. Porque a gente não vai passar a vida toda fazendo a mesma coisa. Precisamos inovar? Precisamos. Mas temos que enxergar que esse ponto de inovação não fere algum aprendizado que a gente já tenha tido, né? Que é isso que é bom você contratar um profissional experiente, não é para que ele repita uma solução aleatoriamente. É para que quando ele for dar a nova solução, ele tenha um aporte de tudo que já foi feito. E isso é verdade pura. Acontece, né? Juliana, o nosso tempo é igual o orçamento do cliente, dá vontade de dizer, projeta mais, entrega mais, mas a gente infelizmente chegou no fim do nosso tempo. Queria te agradecer, Obrigada, querida. tá? Pela colaboração, pelo compartilhamento de conhecimento aí com o público que nos assiste. Se tu quiser deixar o teu contato aí para, né, a tua página, o site, para quem quiser entrar em contato contigo, fazer Tá bom. novos projetos, né, continuar contribuindo com a mesma grandeza que tu já vem aí há 25 anos, 25 anos, é bastante, né? Talvez, depende da perspectiva, tem bastante ainda. Quem é arquiteto jovem que fica, às vezes, me pergunta assim, fica muito ansioso assim, calma, querido. Quando tivesse uns 7 anos de profissão, tu vai ficar tranquilo. Antes disso, é nervoso mesmo, relaxa, né? Relaxa. Mas isso não quer dizer que ainda possam ter mais 25 e talvez mais 50. Sim, eu acho que sim. A Zaha Hadid dizia que um arquiteto de 50 anos está chegando no seu melhor momento, né? Sou eu, tô com 48. Tô chegando no meu melhor momento. Tô chegando no meu melhor momento. Mas é isso, obrigada, foi um prazer, gente. O site do escritório é j8.com.br, é bem bonito, tá novinho o site. E o nosso Instagram é que tem mais coisa atual, né? Mais dinâmico. Mais dinâmico. O site é como um portfólio. O J8, qual que é o... Desculpa, o Instagram, qual que é o É arroba? J8 Arquitetura Viva. Arquitetura Viva. É isso aí. Então tá Tá bom. bom, obrigada. Muito obrigado. A gente que agradece.